1 Pedro 3, versículo 1. Cadê o nosso leitor, por favor? O microfone. Nós estamos estudando a Pedro 3. Depois de 1 Pedro, capítulo 2, que foi forte. Foi uma dos estudos mais fortes que nós já fizemos aqui, o capítulo 2. Pensei que vocês não iam voltar mais hoje. Então vamos hoje, que hoje o negócio também não vai ficar fraco não. É forte também. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto do coração, não incorruptível, traje de um espírito manso e que é precioso, diante de Deus. Porque assim se adornam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu marido, ao seu próprio marido, como sabe obedecer a Abraão, chamando-lhe de Senhor, do qual vós suas filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas de vossos corações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, entregavelmente misericordioso e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem ama a vida e viu os dias bons, refia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atendem às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fores zeloso do bem? Mas também, se padeceis por amor de justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Curva sua cabeça. Senhor, fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui para estudar a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas santas mãos. Dá-nos, ó Deus, entendimento, Senhor, sobre aquilo que vamos dizer e da interpretação correta daquilo que vamos estudar. Seja conosco, Pai, com cada um daqueles que vieram aqui, que essa palavra seja vida, que ela traga transformação, mudança de vida e santificação. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém. Também temos aqui um aparelhinho novo, aqui a doação do Anderson. Aqui, ó, tem agora um laserzinho aqui, ó, mas não adianta, bebê, que eu não vou abrir mão de você não, quero que você fique aí passando slide agora, quietinho aí, isso aqui passa slide, faz tudo, mas não é para você faltar não, tá? Gosto que você venha, não vou nem usar, só vou usar o laser aqui, cadê o laser? Ah, tá desligado. Oi. É presente. Ah, é para mim? Não, é para a igreja. É para a igreja. Ah, é para mim? É para mim ou é para a igreja? É para mim, obrigado. Ah, maravilha. Ah, que isso aqui, ó. Não estou sabendo fazer o laser aqui, mas tem um negócio com o laser que faz aqui. Depois ele vai me ensinar. E virou aí? Mas não vou mexer, não. Ah, você que virou? Ela estava virada. Depois você me mostra onde está o laser aqui, que você tem que estudar. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Nós estamos mostrando aqui, aí teve esse cuidado. Falou assim, mas não deixa ultrapassar o slide não, deixa que elas façam, daqui a pouco elas vão faltar ao culto. Você, pastor, não precisa mais? Não precisa sim. Gosto de vocês estarem aqui. Irmãos, nós estamos estudando essa carta do apóstolo Pedro. Ela é uma carta muito pesada. Semana passada a gente estudou sobre as autoridades, a gente estudou sobre as leis, a gente estudou sobre cidadania do céu e cidadania também, a cidadania relacionada ao nosso lugar onde nós vamos morar. Mas hoje, no capítulo 3, eu gosto de fazer assim, eu não pego toda a carta não, eu vou estudando capítulo por capítulo, né, para que a gente possa, meio que uma surpresa quando pego o texto. Quando eu peguei esse texto, eu logo me surpreendi, porque é um texto muito mal entendido, muito mal entendido.
Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Esse texto que a gente está falando aqui, esse texto deu base para uma interpretação muito errada, uma interpretação muito ruim, porque observe, o tema aqui é sujeição. A mulher precisa estar sujeita ao vosso marido. Mas só que essa é uma leitura que as pessoas fazem, que os homens fazem, que a igreja faz, que você deve ter ouvido muita gente falar: não, a mulher... Irmão, tem gente, hoje como eu gravo a aula da EBD, eu vejo irmãos que ainda falam que não aceitam o pastorado feminino. Não aceito, eu não aceito. Tem gente que não aceita diaconisa, e pior, é só homem que não aceita diaconisa, não aceita o trabalho feminino. E eu fico pensativo sobre isso, porque Jesus trabalhou com as mulheres. O ministério de Jesus, as mulheres estavam incluídas no ministério de Jesus. As mulheres tiveram uma participação fenomenal, inclusive na ressurreição. Enquanto os homens estavam lá, todo mundo trancadinho lá, em casa, Maria Madalena estava lá no sepulcro. Eles estavam com medo de morrer, e essa mulher estava dando a sua própria vida. Então o ministério de Jesus foi pelo menos um ministério onde as mulheres sempre tiveram participação. E é interessante porque se você não aceita Jesus, se você não aceita Jesus, se a gente não aceita Jesus, como é que a gente pode ser seguidor de Jesus se a gente não concorda com Jesus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não concordo? Não, isso aqui eu concordo. Não, isso aqui eu já não concordo. Não. Aí eles usam essa passagem, seja sujeita. Mas na verdade, meus irmãos, eles não entendem o que significa sujeição. E o que a Bíblia está falando sobre sujeição. Em primeiro lugar, ele começa o capítulo dele dizendo semelhantemente, ou seja, igualmente. Então, assim como nós vimos na semana passada que nós somos sujeitos às leis, nós também, as mulheres dessa mesma forma, devem ser sujeitas aos seus maridos. Só que essa sujeição não é lugar para você poder pisar. Sujeitar não tem a ver, meus irmãos, com dominação. Sujeitar não tem a ver com colocar por baixo de. A palavra aqui, sujeição, ela está relacionada a apoio. Quando a Bíblia fala em Gênesis que colocou a mulher para ser a sua adjutora, Eva foi a adjutora. O que é adjutora? Adjutora é aquele que é colocado ao lado de, é que faz um contraponto a. A mulher, ela é um anteparo. Isso aqui é muito interessante. Olha, o homem vem nessa direção, a mulher está nessa direção. Ela é o anteparo. O que é o anteparo? Ela dá esse suporte. Isso aqui é muito importante. Quando ela dá esse suporte, pode acontecer duas coisas. Imagina os irmãos que trabalham, os homens que trabalham com obra vão entender melhor, também as irmãs. Se eu tenho algo que está vindo nessa direção, eu tenho algo que eu quero colocar nessa direção de anteparo, o que vai acontecer? Duas coisas: ou vai ficar no mesmo lugar, ou vai subir, ou vai descer, mas vai haver uma pressão. Isso que a mulher faz, ela é o anteparo do homem, ela é a ajudadora, ela é a adjutora, ela que dá esse suporte para cima, mas ela também pode dar para baixo. Ou seja, ela pode tanto dar o suporte e jogar para o chão o homem, como ela pode pegar, dar suporte e levantar um homem, porque a mulher, ela tem esse poder. A mulher tem o poder de fazer um homem, e o homem não tem o poder de fazer uma mulher. A mulher tem o poder de levantar um homem, e ela tem o poder de derrubar um homem. Você deve ter conhecido pessoas, homens encontraram mulheres na sua vida que acreditaram nele, não era ninguém, não era nada, era um zero à esquerda, encontrou uma mulher que viu nele alguma coisa, levantou aquele homem, arrumou um emprego, arrumou um trabalho, começou a se vestir melhor, foi promovido por causa de uma mulher. Mulheres que muitas das vezes vão para a obra, carregam carrinho junto com
o homem fazendo ali a construção da casa, né? Com o pai, não tem esse problema, trabalha fora para sustentar a família, para ajudar o homem, porque a mulher faz o homem. Se você encontrou uma mulher, por isso que a Bíblia diz que a mulher é uma coisa preciosa. A Bíblia fala que ela é preciosa, o seu valor excede muito dos rubis, porque é um tesouro que encontra uma mulher que seja realmente uma adjutora. Essa adjutora é aquela que está ao lado, é a minha outra metade, é a minha outra parte. Ela sou eu em outro corpo. Ela sou eu em outro corpo. Ela é o Júlio num corpo feminino. Mas ela sou eu. Ela é diferente de mim. Ela é separada de mim. Mas de certa forma ela forma um quando há esse anteparo. Ou seja, quando nós estamos juntos num só propósito. Por isso que a mulher é tão importante. E é por isso também que ela sofre tanto. E é por isso também que nós temos visto tanta crise na sociedade, porque às vezes as mulheres e homens estão duelando. Os homens querem ser maior que as mulheres. Mulher tem que se sujeitar ao marido. E você encontra mulheres que não querem se sujeitar e não querem respeitar o marido. Então você tem de um lado homens que querem sujeitar a mulher, colocar a mulher embaixo dos seus pés, e você vai ver mulheres que não querem obedecer a nenhum tipo de homem, a nenhum tipo de ordem, que são os dois eixos, mas a Bíblia não trabalha com o extremo, nem com um nem com o outro, nem para o homem nem para a mulher, trabalha com isso aqui, com o meio. A Bíblia fala de ser ajudadora, adjutora, auxiliar. O problema é que nós, quando nós vamos traduzir para o português, a nossa língua é muito pobre, porque a gente entende auxiliar como uma coisa sem valor. A gente entende auxiliar como algo que não é nada. Eu tive um pastor, quem é mais antigo conhece, ele falava assim, que vice não valia nada. Ele falava assim, vice não manda nada, vice. Ele falava assim, né? Vice não manda nada, vice. Ele falava que vice não tinha valor, que vice não valia nada. É errado. Vice é muito importante. É o vice que dá suporte, é o vice que faz esse anteparo. Se o vice for bom, ele levanta. Se o vice for ruim, ele derruba. Olha a importância do vice. É que a nossa sociedade, nós só olhamos o primeiro, então a gente não olha para o vice. Mas o vice é tão importante quanto. O vice também é a mesma coisa, é como se fosse o primeiro num outro corpo. Os dois têm que andar juntos. Na verdade, o vice é tão importante. Nós não valorizamos o segundo lugar. Fulano ganhou um campeonato, ficou em vice. Não é nada. Fulano ficou em segundo, não é nada. A gente valoriza o primeiro, mas a mais importante às vezes é ser o segundo. Porque o segundo é aquele que trabalha, mas não leva a honra. Aquele que trabalha, mas ninguém vê. É aquele que faz, mas quem aparece é o primeiro. Ele nem aparece. É por isso que é tão difícil ser vice. É por isso que é tão difícil ser uma ajudadora. Por isso que é tão difícil ser esposa, porque geralmente ela não vai aparecer. Quando eu pego esse homem bem sucedido, bonito, bem arrumado, charmoso, elegante, que conseguiu subir na vida, a gente nunca pensa que por trás dele tem uma mulher. Por outro lado, quando você vê um homem nas drogas, bebendo, perdido, ninguém também vai, geralmente fala assim, foi a mulher que não ajudou, a mulher que não ajuda, e a gente ainda pega aquele versículo e diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. A gente joga sobre a mulher uma pressão que não é dela. O fato da Bíblia falar que a mulher sábia edifica a sua casa não quer dizer que ela constrói sozinha. O fato da Bíblia dizer que ela edifica não quer dizer que o homem não possa fazer nada, porque os dois é que trabalham, porque ela só é o anteparo, ela é o apoio, a sujeição nela. E aí ele vem dizendo para nós que essa sujeição se baseia no amor. Essa sujeição é uma relação de troca. Primeiro eu amo, depois ela se sujeita. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Mas essa sujeição é como a gente estudou. Quando eu falo que ela se sujeita, não quer dizer que ela se deita para que ele possa pisar. Isso quer dizer que ela vai se colocar como alguém que vai ajudar o homem, porque entende que os dois são só. Tem muito casal que fala assim, mulher, você não me ajuda. Ou seja, ela não está sendo uma ajudadora. Você gasta mais do que deveria, não está me ajudando. Você não está ajudando na contribuição da casa, ou seja o que for. Isso significa que ela não está sendo realmente uma mulher submissa, alguém que tem que estar ajudando.
Mas por outro lado, você tem um homem que se coloca acima de tudo, e ele acha que ele é o líder, ele é o cabeça. Irmãos, esses versículos têm que ser interpretados à luz da cultura da época. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho. Aqui a igreja estava passando por um conflito e uma perseguição externa, e tinha muito casamento de crente com não crente. E o apóstolo Pedro então vai dizer o seguinte: olha, não discuta com seu marido. Não seja uma pessoa que vai discutir, que vai brigar, porque se você vier com afronta, você não vai ganhá-lo para Jesus. É isso que ele está querendo dizer, para que sem palavra você possa ganhar o seu marido. Muitas das vezes, essa adjutora, ela erra quando ela debate, quando duas pessoas nervosas que discutem não vão chegar a uma conclusão. E muitas das vezes, ela vai ter que ceder, principalmente se você for cristão. Se você for evangélica, você vai ter que ceder naquele momento. Você não pode responder tudo o que você quer, você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode agir. Por quê? Porque você tem que ser submissa? Não, porque você é serva de Deus. Porque antes de ser esposa, você é uma serva do Senhor. E se você entrar em confronto direto, essa pessoa que você tinha que ganhar para Jesus, ela vai se afastar cada vez mais. Amém ou amém? Então, se uma pessoa, nós vamos ver na igreja pessoas, mulheres que não saem da igreja, mulheres que vivem na igreja, mulheres que abandonam sua casa, mulheres que estão sempre inventando um trabalho, e todos os trabalhos elas estão, e quando não tem na sua igreja, ela vai na outra igreja. E quando isso acontece, você tem um marido não crente, ele vai começar a julgar a igreja por essa mulher. Isso vai afastá-lo da igreja, porque ele vai pensar assim: poxa, esse povo, é isso que o pastor ensina? As irmãs só pensam em negócio de igreja, não tem família não? Essa pessoa não pensa na família, nos filhos, não? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Então o apóstolo Pedro vai falar assim: olha, vocês têm que ser sujeita no sentido de ouvir o seu marido, de escutar o seu marido, de estar em sujeição, mas essa sujeição precisa ser em amor, para que não haja desordem, para que não haja a falta de instrução. Quem está entendendo, diga amém. Isso não quer dizer então que o homem vai se submeter, que ele vai dizer eu sou o cabeça, porque, meus irmãos, quando Cristo é a cabeça da igreja, mas ele não sujeita a igreja. Veja como Cristo nos trata, veja como Cristo nos ama, veja como Cristo faz conosco, e seja um esposo como Cristo faz. Então, o primeiro ponto é a gente entender essa sujeição. Tem mulheres que acham que sujeição é algo ruim, porque ela não entende que a sujeição é algo bom, feito no amor, feito no carinho, feito na consideração, feito não pela obrigação. Não feito pela obrigação, mas é por amor. O problema é quando a gente pensa assim, fala assim: você é obrigada a fazer isso. Não é obrigada. Você é obrigada, casou comigo, você é obrigada a botar minha comida. Casou comigo, você é obrigada porque você casou. Mas ela não é dona de casa, ela não é uma empregada doméstica. Você tinha que ter procurado uma empregada doméstica, porque uma mulher, você não reduz ela à limpeza de casa. Mas ela não pode fazer? Pode, mas isso tem que ter o quê? Vamos, igreja, cadê a camarada? Consentimento, tem que ter o quê? Mais importante, tem que ter o quê? Amor. Sem amor não há sujeição. Sem amor não existe sujeição. Existe humilhação. Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Por isso, o que a Bíblia fala sobre o que a Bíblia fala? O que a gente fala sobre quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar? Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu, né? Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Por quê? Porque quem não sabe obedecer, não sabe a dor que é obedecer. Uma pessoa que nunca obedeceu, quando ela se transforma no chefe, ela vai ser uma pessoa cruel, ela vai ser uma pessoa ruim, porque ela não sabe a dor que é obedecer. Por isso que o ditado diz: quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Porque ele nunca sentiu a dor de obedecer, porque obedecer dói. Obedecer é contrário às nossas expectativas.
Então vamos dar um exemplo mais claro. Digamos que eu tivesse que falar assim, eu preciso de alguém lá na porta do banheiro, não tem ninguém lá no banheiro. Eu vou falar assim, você vai ficar na porta do banheiro. Pastor, mas não sei o que, não quero você lá em pé. Mas não tem ninguém lá, mas eu quero você lá em pé. E você vai ficar lá 2 horas em pé. Sujeitar, você tem que ir lá e tem que ficar, vai me obedecer. Ele vai e me obedece. Ele tem 2 escolhas, ir lá e obedecer. E tem também não obedecer e não ir. Mas digamos que ele foi. Quando ele foi e teve essa experiência, ele percebeu que é bom ou que é ruim? Ruim. Por quê? Porque ele obedeceu. E se ele for uma pessoa inteligente, ele vai falar assim, quando eu for pastor, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sei que é ruim. É isso que significa quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Porque agora digamos que ele não vai, pastor, não tem nada a ver, eu não aceito, eu quero entender. Tem muita gente que quer entender tudo, né? Não quer saber daquilo, eu quero entender, não estou entendendo, estou entendendo. Não vou, não vai. Aí um dia, ele está no meu lugar, pastor. Aí ele vai falar para o outro irmão assim, Marco, vai para lá para o banheiro. Aí ele vai falar assim, não, mas é ruim, não sei o que, não, vai, tem que ir, não sei o que lá. Para ele que está dando essa ordem, é uma ordem que tem que ser executada, mas ele não sabe a dor que é estar lá. Talvez se ele tivesse passado por isso, ele ia falar assim, pô, não vou nem botar ele lá, porque eu sei que é ruim. Estão entendendo o que é obedecer para poder mandar? Sim? Então o homem, quando ele sabe obedecer, ele é um bom funcionário, ele sabe também tratar bem a esposa dele, porque ele sabe que nem tudo que ele pedir, ela vai ter que fazer ou vai poder fazer, porque ele sabe como é ruim obedecer, ele sabe como é ruim ter que fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, nós aqui como igreja, precisamos entender isso, que nós temos que ser, as mulheres precisam ser sujeitas. Não repare isso, não use isso como diminuição, como algo humilhação. E o homem entenda que só vai funcionar se você ama. Do contrário, você vai estar humilhando, você vai estar subjugando, você vai estar submetendo. Mas não é disso que a palavra está dizendo. O 2 diz o seguinte: o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Outro versículo muito mal interpretado, porque muitas pessoas pegavam esse versículo, no antigo, e diziam assim, não, a mulher não precisa se enfeitar não, a mulher não precisa botar um negócio, fazer um penteado, não precisa usar uma joia, não precisa de compostura. A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que as mulheres têm que se vestir para não chamar a atenção, pingente de ouro, joias de ouro. O que ele está querendo dizer com joias de ouro? Que é coisa cara, coisa rica, que você não anda com ouro para cima e para baixo, é ostentação. Não está dizendo que a mulher não possa se arrumar, não está dizendo que a mulher não possa fazer o seu penteado. É igual a uma coisa que é muito antiga, que a gente vê, eu vou dar um exemplo da minha família, isso é muito importante, porque eu gosto de falar da minha família, eu gosto de falar da minha história. Durante muito tempo a gente via, não pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não corta o cabelo, que é pecado, que está escrito, a gente pega um versículo isolado e usa aquele versículo, que está escrito que o cabelo tal é o véu, não sei o quê, e se você cortar, e os irmãos que não crescem cabelo, e as irmãs negras, que o cabelo não pega, que o cabelo não cresce, os negros não crescem, o cabelo não cresce. Até o Davi está falando assim, cabelo assim. Aí, irmão, será que Deus vai deixar? Aí presta atenção, será que Deus vai deixar essa pessoa? Não tem sentido. Se o teu cabelo cresce, amém, mas tem pessoas que o cabelo não cresce. A minha mãe, ela viveu até o final da vida dela, uma serva de Deus, um grande conflito interno por causa de mensagem, por causa de pregação, por causa de ensino sem sentido bíblico. Ela tinha um cabelo meio que indígena lá, não sei o que, passou um Enê, estragou o cabelo, passava ferro quente. Quando veio para a igreja, o que aconteceu? O cabelo dela era um cabelo de Enê. Uma vez ela chegou numa consagração, que ela andava em tudo quanto é consagração. Ela chegou na consagração e falou assim, meu filho, vamos jogar todos os pacotes de Enê no lixo, vamos jogar tudo, porque uma irmã lá entregou uma revelação que tinha, eis que ela viu o caldeirão do inferno, ela foi no inferno, aí viu um homem com chifre mexendo o caldeirão e um negócio preto. Aí eu perguntava ao varão que estava comigo, varão, o que é isso? Esse é o Enê que eu estou preparando para passar na
rindo, mas minha mãe chorou muito. Vocês estão rindo, mas ela tinha uma crise interior, porque ela precisava daquilo para se sentir bonita. O cabelo dela era aquilo, tinha que passar o Enê. E o cabelo dela, quando passava o Enê, ficava bonito, brilhoso, aquele cabelão grandão, todo cheio de onda, aquele negócio. Quando ficava sem Enê, ficava horrível. Mas veja, por quê? Alguém disse que aquilo era pecado, que aquilo era errado e que as mulheres então tinham que... Não tem base. Onde está esse caldeirão? Onde está isso? Onde está na Bíblia isso? As nossas irmãs africanas vão para o inferno porque o cabelo delas não cresce. Então são versículos que muitas vezes nós usamos. A Bíblia, irmãos, ela tem o poder de matar e o poder de dar vida. Essa mesma Bíblia que eu posso dar vida, a mesma Bíblia que eu posso matar alguém, quando eu uso ela para matar, para ferir, para subjugar, para justificar, para legitimar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, meus próprios preconceitos, para poder colocar sobre alguém, para poder botar sobre alguém, quando a Bíblia não dá base. E é por isso que nós estamos perdendo os jovens. É por isso que nós perdemos os jovens. Por que nós perdemos os jovens? Porque nós começamos a ensinar coisas que não estão na Bíblia, que não tem base bíblica, e quando eles crescem, eles mesmos vão ler a Bíblia. E quando eles vão ler a Bíblia, falam assim: mas isso aqui que o pastor ensinou não tem. Mas isso aqui que meu pai fala não está. Mas isso aqui que minha mãe fala não está. E é a crise que a gente perde os jovens. Eles vêm assim, adolescente. Quando chega na juventude, eles mesmos começam a ler e eles se deparam com isso. Mas Deus está abrindo o nosso esclarecimento, amém, irmãos? Amém, amém. Então a beleza, irmã, se cuida. Você hoje pode se cuidar. Aqui está falando que eles não deviam chamar a atenção. As mulheres não deviam viver com luxo, ostentação. Você não deve ostentar, viver, andar de uma forma que chame a atenção, porque ele está falando que o mais importante é o interior. Versículo 5: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido. Segue o próximo versículo, diz igual. Já chegamos aí, então deixa eu voltar mais um pouquinho. Deixa os enfeites, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. O que está dizendo que a mulher, o seu adorno não tem que ser apenas o exterior, mas o mais importante é o interior. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Não é o exterior. Você tem que botar uma roupa, não sei o que lá. A sua beleza seja interior. Seja muito mais do que aquilo que você está colocando para fora. Aí ele aperta mais um pouquinho. No próximo ele fala com os homens. Você não vai sair daqui sem ouvir. Igualmente. O que significa igualmente? Igualmente. Da mesma forma, semelhantemente, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Diga entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora, veja bem, se o apóstolo Pedro está falando que deve ser igualmente, ou semelhantemente, se a mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido... essa parte os homens não gostam, mas é isso que está dizendo. Português, igualmente, vós maridos, ou seja, assim tudo que ele falou para as... Olha só, tudo que ele falou para as autoridades, capítulo 2, ele falou para as mulheres, capítulo 3. E tudo que ele falou para as mulheres, ele falou também para os homens. Agora, como é que funciona essa sujeição do homem? Sujeição também em amor. Amor. Maridinho, querido, lindo, maravilhoso. Dá para consertar um telhado hoje? É sujeição em quê? Em amor. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 7, presta atenção nisso. O corpo do homem o corpo do marido não pertence ao marido, e o corpo da esposa não pertence à esposa, mas um corpo pertence ao outro. Isso significa que, presta atenção, vocês estão acompanhando? Que a minha vontade está conectada com a vontade dela, e a vontade dela está conectada com a
vontade dela e ela não pode se sobrepor à minha vontade. Deus criou isso para que o homem e a mulher entrassem num acordo. O meu corpo pertence à minha esposa, e o corpo da minha esposa pertence à minha mulher. Se nós entendêssemos isso, muitos dos problemas nós não teríamos. Problemas de ordem sexual, do homem querer. Eu quero, mas se a mulher não quer, você também não quer. Porque ela não quer e o seu corpo também pertence a ele. Da mesma forma, o corpo dela pertence a mim. Mas no momento que ela diz que não quer, eu também não quero. Parece coisa de louco. Mas Deus criou isso para que não haja conflito, haja diálogo, haja compreensão, haja carinho, haja amor e haja sujeição no Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. O corpo dos dois estão sujeitos um ao outro. E é por isso que ele está dizendo assim: vós maridos, coabitai. Pode virar. Coabitai significa viver com a esposa com inteligência. Coabitai com ela com entendimento. Coabitar é morar junto, é estar junto, é estar debaixo do mesmo teto. Isso não é obrigação da mulher, isso é obrigação do marido. Quando a gente diz que o homem é um cabeça, presta atenção, aí você fala assim, é porque o homem tem uma responsabilidade de liderança. Mas a gente também não sabe o que é liderar, porque a gente acha que liderar é mandar, é gritar, é submeter, e liderar não é isso, liderar é servir. Aleluia! Liderar é servir. Liderar não é impor, liderar é servir. Hoje aqui, no momento que nós estamos vendo aqui, eu estou servindo vocês. Porque eu sou o líder de vocês. Por isso, por ser o líder de vocês, eu estou servindo a palavra a vocês. E eu não estou impondo, eu estou só falando. Cada um vai sair daqui com a sua cabeça, vai fazer o que achar que tem que fazer, cada conta a Deus, cada um por si. Mas o meu papel aqui é de servir, porque o líder serve. O líder guia. O líder não pega pela mão assim, alguém sai levando o caminho, porque senão você não está liderando. Você não pega alguém pela mão e faz, está por aqui o caminho. Não, você orienta, o caminho é por aqui. É como Deus faz também conosco. Cabe a nós, maridos, com entendimento, entender que nós estamos para servir. E aí altera toda aquela mente que a gente tem em relação a coabitar, em liderar, em subjugar, porque a gente entende que a maior calma, a maior entendimento, o maior carinho, o maior cuidado não é da parte da mulher. O maior carinho, o maior cuidado é da parte do homem. Por isso que você é líder. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos cabeça, é por isso. Não é porque a gente é mais, porque a gente é melhor, porque a gente tem que pedir a Deus saber que a autoridade que Deus colocou sobre nós é para guiar a nossa família na presença de Deus, é para guiar a nossa esposa para a presença de Deus, para guiar os nossos filhos na presença de Deus, mas não impondo. Marido, coabitai com ela com entendimento, porque geralmente o homem não tem entendimento, o homem é bruto. O homem acha que, não, tem que fazer, cadê minha comida? Bota não sei o que, arruma minha casa, me dá minha roupa, não sei o que lá, e blá blá blá, porque a gente aprendeu isso. Infelizmente, foi isso que nós aprendemos lendo o texto errado da Bíblia. Lendo a Bíblia errada, aprendemos que ser o cabeça é isso, mas ser o cabeça é o quê? É orar por todo mundo. Ser cabeça é estar na igreja todos os dias. Ser cabeça é orar pela sua esposa. Ser cabeça é fazer um jejum pela sua família. Quanto tempo você não faz um jejum pelos seus filhos? A Bíblia diz que Jó, ele era o cabeça, mas ele sacrificava continuamente pelos seus filhos. Ele apresentava a Deus a
sua família. Esse é o papel do sacerdote da casa. Esse é o papel do líder espiritual. Esse é o papel do homem, é estar diante de Deus, orando, apresentando a sua família. É isso que Jesus está dizendo, ou que Pedro está dizendo, entre ser cabeça, entre ser líder. É aquele que espiritualmente está de pé. Mas hoje, meus irmãos, é o contrário. As mulheres estão de pé e os homens estão caídos. As mulheres estão buscando, os homens estão em casa. As mulheres estão orando, os homens não oram. As mulheres dizimam, os homens não dizimam. As mulheres ajudam. Maior 70% da nossa igreja são de mulheres. Ai de nós se não fossem essas mulheres. Todo dia, 7 horas da manhã, tem mulher aqui orando, buscando. Os homens estão dormindo, estão na sua casa. Liderar é buscar ao Senhor, é ser exemplo. É isso que o apóstolo Paulo, ou que nós estamos entendendo aqui na palavra de Deus, é entender que nós temos que ter entendimento. Quando estão entendendo, diga amém. Quando o homem não cumpre o seu papel de homem, ele deixa de liderar a sua casa. E é por isso que tem muitas mulheres sobrecarregadas. É por isso que tem muitas mulheres estressadas. É por isso que tem muitas mulheres com problemas de nervo. É por isso que tem muitas mulheres sofrendo por conta disso. Porque os homens deixaram o seu papel de homem, deixaram o seu papel de líder, deixaram o seu papel de guia, deixaram o seu papel de liderança espiritual na casa, de buscar o Senhor, e sobrecarregaram as mulheres, dizendo: ó mulher, a mulher casa, a mulher sábia, edifica a sua casa, hein? Então não responde não sei o que, não sei o que lá. E a mulher vai sendo sobrecarregada, vai sendo sobrecarregada, vai sendo sobrecarregada, vai sendo sobrecarregada. E aí quando você quer levantar a voz, ela vai falar assim: não, não vai levantar a voz comigo não, vai levantar a voz não, eu trabalho, você não trabalha, eu faço as coisas, você não faz, você está em casa aí direto, você não me respeita, você não faz nada, você não pode levantar a mão para a voz, vamos nem pensar. Você não pode levantar a voz para mim não. E aí a mulher não está se sujeitando. Não está se sujeitando porque está faltando o... Está faltando o que, irmão? Está faltando o que, irmão? Quantos podem dizer... Não diga glória a Deus por isso não. Está faltando amor, diga glória a Deus. Fala assim: misericórdia, Jesus. Misericórdia desse homem. Misericórdia de nós homens. Misericórdia de nós homens. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos assim, mas ainda há tempo de ter uma mudança na nossa mente, ainda dá tempo de ter uma mudança no nosso casamento, ainda dá tempo de ter uma mudança no nosso relacionamento, ainda dá tempo de ter uma mudança na nossa casa, para que a gente possa coabitar com inteligência. Quantos podem dizer agora sim? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha, irmão, tem um homem que leva tudo para casa, tudo ele leva para casa, o problema ele leva para casa. Aqui está falando, olha só o seguinte: coabitai com ela entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco. A palavra fraco aqui é frágil, não é fraco, é frágil. A mulher é mais frágil, ela é mais sensível. O homem é homem por causa disso. Tem coisas que você vai ter que aprender a segurar, meu irmão. Tem coisas que você vai ter que aprender a lidar. Tem homens que levam tudo para casa, tudo para casa. O problema de rua ele leva para casa, o problema do chefe ele leva para casa, o problema na esquina ele leva para casa, ele joga tudo em cima da mulher. E quando a mulher chega, quando ele chega em casa, que a mulher fala assim, ele trabalhou o dia todo, quando ele chega em casa e a mulher fala para ele assim: olha, aconteceu não sei o que, não quero saber de nada não, filho é teu, resolve aí, foi você que criou, a culpa é tua, não quero saber de nada, bota a minha janta que eu vou dormir. Tem ou não tem, igreja? Será que não é aqui não, só em outro lugar? É só em outro lugar? A igreja é tudo igual, irmão, só muda o endereço. Igreja é tudo igual, porque ser humano é tudo igual. Eu e você somos imperfeitos, somos falhos. É por isso que a Bíblia, ela nos confronta, ela nos bate, ela nos faz ver onde nós estamos errando. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos aprender, porque nós queremos crescer, porque a Bíblia não vai passar a mão em cima da minha cabeça, ela vai dizer realmente aquilo que eu e você estamos errando, para que a gente possa chegar no céu. Amém, igreja? Amém. Homem, seja inteligente, seja inteligente. Eu dizia isso lá no registro, não sei se os irmãos estão lembrados, mas eu dizia: o homem pode ser feio, o homem pode ser feio, mas burro não. Burro não. O homem pode ser feio, eu sei que eu sou feio, casei, tem glória a Deus, mas eu não sou burro, pelo menos, casei com uma mulher bonita também. O homem não pode ser, a pior coisa é um homem que tem sem entendimento. Fala uma coisa, entende outra, nunca está disposto a conversar, a dialogar, não entende nada. Não entende nada. Sendo que
você vai planejar não funciona, tudo que você vai fazer não dá certo, porque o homem simplesmente não entende. Ele não tem entendimento, então ele não cuida da mulher como vaso mais frágil, nas suas áreas emocionais. A mulher, ela tem uma emocional diferente do homem. Tem coisas que o homem suporta que a mulher não suporta. Isso não tem a ver com ser mais forte. Isso não tem a ver com ser mais forte. Tem a ver com ser diferente. A mulher, ela é mais frágil no sentido emocional. O homem é mais forte no sentido emocional. Então eu tenho que tomar conta dela nesse sentido. Precaver de algumas coisas que podem acontecer com ela nas áreas emocionais da vida dela. Eu estou ali justamente para tomar conta disso. Está entendendo? Diga amém? Olha, isso aqui é muito interessante. O tempo já está acabando, eu pensei que ia dar para a gente chegar mais, mas veja bem, mas é muito importante. Olha, quando Deus tirou o homem, claro, quem sabe que isso é uma metáfora, mas quando Deus criou a mulher da costela. O fato de ter cuidado, não foi por acaso que tirou da costela. Tirou da costela porque a costela é um dos órgãos mais importantes que a gente tem no corpo. A gente pensa que é o coração, a gente pensa que é o pulmão, mas a verdade, sem a sua caixa torácica, tudo estaria à mostra, tudo estaria com fragilidade. Agora é interessante que a costela está debaixo do braço. Por que será? Por que será que o homem, quando vai brigar, a primeira coisa que ele faz é proteger a costela? Quem sabe um soco aqui dói. Então a primeira coisa que ele faz, instintivamente, ele faz assim. Costela. Há um segredo aqui. O homem protege a costela, porque a costela protege meus órgãos internos. Quando você protege as emoções da mulher, ela protege as suas também. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu protejo as emoções da mulher, ela está bem emocionalmente, é ela que vai proteger também as minhas emoções e os meus sentimentos, porque ela protege, a costela protege o coração, os órgãos vitais do corpo. Por isso que é importante você protegê-la, porque se você descarregar sobre ela todos os seus problemas, todas as suas lutas, todos os seus traumas, todas as suas imperfeições, ou não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, o que acontece? Ela não dá conta de ser uma mulher plena. O homem, para chegar numa noite, hoje está cheio de criança aqui, né? A gente não pode nem falar de ter cheio de criança, glória a Deus, volta sempre, mas hoje eu vou falar por código. O homem, o homem pode chegar à noite e está bem. O homem chega à noite para dormir e, pum, está ok. A mulher não. A mulher não. Há de ter uma preparada. Essa preparação não começa meia hora antes, não começa 6 horas antes, começa nem às vezes no mesmo dia, começa no dia anterior. E aí, como você não consegue lidar com o emocional dela, você também não vai ter uma noite que você imaginaria que teria. Essa é muito interessante e é muito rico para a gente entender que eu tenho que cuidar do emocional dela por ser o emocional mais frágil. Espiritual, você busca pela sua família, você ora pela sua família, você tem buscado ali, orando, jejuando, seja quantas vezes você já jejuou pela sua família? Aqui tem consagração das irmãs, mas os homens poderiam vir. As irmãs já cansou de chamar, olha aqui irmãos, não é só para cima não, os homens estão em casa, muitos aposentados que poderiam estar orando, muitas pessoas que poderiam vir ajudar, não vêm. Então, como que eu vou liderar a minha família espiritualmente? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Diga amém. O homem é líder porque ele é exemplo, porque o líder é exemplo. O homem é líder porque ele é exemplo. Então, eu não posso falar algo para a minha família que eu não faço. Porque o que vai haver é que a minha família vai ver eu falando uma coisa, mas praticando outra. Vai me ver aqui na igreja falando, irmão, nós temos que pagar os nossos irmãos, nós não podemos ser devedores. Aí os filhos falam assim, meu pai não paga ninguém, ele deve fulano, ele deve ciclano, só vive enrolado. Mas você vem para a igreja e diz que está tudo bem, que não temos para pagar ninguém. A gente fala de amor, mas em casa você não pratica. O homem tem que ser líder espiritual. Ele tem que ser aquele que os filhos vão olhar e vão seguir o seu exemplo. E vão dizer assim, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Por
mulher fazer. A mulher, até ela é guerreira, ela pode, mas tem coisa, pegar um balde de massa, fazer uma obra na sua casa, consertar um telhado. Mulher se vira, foi aí que você vai fazer, e eu não quero saber, vou para casa, vou lá jogar bola com meus amigos, né? E depois chega a hora do almoço, tudo pronto. Não. Hoje Deus está falando conosco, a nossa igreja, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com a nossa comunidade, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente seja perfeito em Deus, para que o nosso entendimento seja transformado. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Esposa, se o seu marido está agindo assim, ore a Deus, fala: Senhor, dá entendimento a esse homem, dá entendimento a essa pessoa, dá entendimento a ele, para que ele veja o mal que ele está produzindo, o mal que ele está fazendo. Dá entendimento, coloca nele entendimento, aleluia, para que, oh, glória a Deus, para quê? Para que a gente possa viver em paz, como sendo vós os seus, pode virar cá no próximo, estou terminando. Vaso mais fraco, aí eu já falei, dar honra. Honrar significa respeitar, diga respeitar. Você respeita a sua esposa, você respeita o seu marido. Uma coisa importante é que cabe para os dois, tanto o esposo como a esposa. Não fale mal da sua esposa para os seus amigos. Não fale mal da sua esposa. A esposa é isso, a esposa é aquilo, isso não compete a ninguém. Lembra que eu preguei domingo sobre as portas, que aquela pessoa que entra no seu carro, de você compartilhar algumas coisas que você não deve compartilhar? Isso é um assunto seu, você não tem que falar, porque quando você está falando da sua esposa, você está falando de você, porque ela é você no outro corpo. Não fale mal do seu marido com outras mulheres. Não traga isso do privado para o público, porque não compete a ninguém. Não compete a pastor, não compete a líder, não compete a ninguém. Honrar significa respeitar. Quando vocês estão entendendo, eu digo glória a Deus por isso. Respeitar. E quando é que a gente demonstra respeito? A gente não demonstra respeito quando alguém fala assim: faça isso, a pessoa faz. Não. A gente não demonstra respeito quando fala assim: limpa essa casa, a pessoa limpa. A gente demonstra respeito na ausência. Se você quer saber se alguém te respeita, fica ausente. Porque o verdadeiro respeito não se mostra na presença. O verdadeiro respeito se mostra quando ninguém está vendo. Se fosse você, anotava isso. Pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a tua família. Pode uma pérolazinha aí para você, anotar, e todo dia você lê. O verdadeiro respeito se mostra na ausência e não na presença. É igual filho. Filho, a gente não conhece filho. Filho não conhece filho, ninguém conhece filho. Porque o filho na sua presença é uma coisa, longe de você que é outra. Sabe quem conhece teu filho? Professor. Professor conhece teu filho. Talvez ele fique mais tempo com seu filho do que você. Ele conhece, porque você está longe de casa. E aí a gente já quer bater no professor, a gente já quer brigar com o professor, falar mal do professor em casa, fica falando mal do professor. Essa escola não presta, essa escola eu vou tirar você de lá. Esse professor não sabe nada. Aí depois não sabe por que a criança não quer mais estudar. Lógico que ela não quer estudar. Você foi o primeiro a tirar a autoridade daqueles que poderiam te ajudar. O professor ensina e não educa. A educação vem de casa. Quando estão entendendo, diga amém por isso. Então nós precisamos respeitar. E o respeito se vê na ausência. O respeito se vê quando ninguém está vendo. Eu só sei que um homem respeita a sua esposa quando ela não está presente. Eu só sei se uma mulher respeita seu marido quando o marido não está presente. Você só sabe se o seu funcionário é bom quando você sai. Porque geralmente quando isso acontece, a pessoa não te respeita, faz tudo diferente. Ah, fulano não está vendo. Ah, ciclano não está vendo. Ah, meu chefe não está vendo. Ah, fulano não respeita. Ah, meu pai não está vendo. Alguém diz assim: não, eu respeito meu pai. Não respeita nada. Respeita nada. Porque você faz coisas terríveis. Não, mas eu respeito, não respeita. Se você respeitasse, você obedeceria, mesmo que ele não estivesse vendo. E essa relação tem relação também entre nós e Deus. Essa mesma relação que nós traçamos com o nosso irmão é a mesma relação que temos com nós e com Deus, porque Deus também está no céu e aparentemente Ele não está vendo. E o fato de Ele não estar aqui não dá a gente um
motivo, a razão para a gente fazer o que quer. Deus não está vendo, Deus não está vendo. Pelo contrário, Deus está vendo. Deus sabe todas as coisas. E você sabe também. Honrar a mulher como vaso mais fraco. Ah, está escrito, não sou eu que estou dizendo. Dando honra à mulher. Ainda hoje é muito difícil ser homem. Porque a masculinidade, ela está sendo atacada. Hoje ser uma pessoa máscula é difícil, porque um homem, ele abre uma porta para uma mulher passar, um homem, ele puxa uma cadeira para uma mulher sentar, um homem, ele pede que ela passe primeiro, depois ele passa. Isso é o que um homem faz. Hoje em dia, eu sei que muitas mulheres não querem mais que o homem faça isso, e esse também faz com que essa masculinidade fique em crise, porque você fica assim, bom, vou fazer isso, não vou fazer, eu vou ser machista, não vou ser machista, o homem acaba não fazendo. Mas o verdadeiro homem, ele faz isso. Ele cuida da mulher, ele cerca a sua mulher, claro, de modo bom, de modo saudável, não é você ficar de ciúme, de coisas não, mas ele está ali para cuidar dela. Porque está lá em Efésios, capítulo número 5, o marido tem que fazer como Cristo, que deu a sua vida pela igreja. Será que o marido tem capacidade de dar vida pela sua esposa? De fazer coisas por ela que são necessárias que seja feito? Então, hoje está difícil de você ser homem, porque se você fizer isso, se eu tiver hoje numa condução, eu levantar uma mulher, muita gente vai dizer que eu estou errado. As meninas, a menina, outro dia eu vi um caso de um homem que levantou para uma menina, foi uma maior escassel, que a garota falou, está pensando o quê? Eu sou mulher, mas não estou morta, não sei o que lá, deve ser machista. Mas não é que ele é do estilo antigo, ele é de um mundo antigo, ele é o mundo onde um homem fazia isso. Eram coisas de ser homem fazer isso. Isso não tem nada a ver com ser maior ou melhor, mas é de cuidar, é de zelo. É isso que o homem faz. É honra, valorizar, respeitar e proteger. Isso significa honrar. E nós temos que resgatar essa masculinidade saudável. Nós temos que resgatar o que é ser homem como valor da nossa sociedade. Ser homem não é gritar, não é matar, não é espancar, não. Ser homem é cuidar, porque isso não vai fazer de mim ser menos homem. O fato de eu cuidar da minha esposa não faz de mim eu ser menos homem. Eu posso dizer amém por isso? Amém. Eu posso lavar uma louça, sim ou não, igreja? Sim. Eu posso varrer uma casa, sim ou não? Sim. Eu posso varrer o quintal, sim ou não? Sim. Eu posso até lavar roupa, sim ou não? Sim. Isso não vai deixar, o homem não se define pelas tarefas que nós fazemos. Mas nós incutimos isso nas crianças, ela fala assim, menina, você tem que brincar de boneca, e menino tem que brincar de bola. Está escrito aonde? Menino não pode sujar, soltar pipa, e menino tem que vestir azul, e menina tem que vestir rosa, e a gente vai colocando isso, menino não chora, menina não sei o que, isso é jeito de menina, e aí a criança já cresce, o menino já cresce assim, pô, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, não vou dar mole, e tal, eu sou homem não faz isso, homem não faz aquilo, quem disse isso? E aí nós temos a sociedade que nós estamos matando mulheres. Todo dia um homem mata uma mulher. Quando um homem mata uma mulher, chega ao fato do feminicídio, é porque a sua masculinidade é uma masculinidade frágil. Ele está meio que... E aí falta argumento. Quando falta argumento, a gente xinga. Depois que não tem mais palavra para xingar, começa o empurrão. E daqui a pouco, vocês já sabem como é que termina, infelizmente. Por quê? Uma masculinidade fragilizada. Eu e você estamos aqui nessa noite para recuperar isso à luz da palavra de Deus. Que as nossas famílias sejam abençoadas. Porque aqui no final ele diz assim, olha, como sendo vós, os seus co-herdeiros. Olha só, marido e esposa estão em pé de igualdade diante de Deus, pois são herdeiros da mesma salvação, co-herdeiro. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, você e ela estão iguais perante Deus. Olha que coisa tremenda. Por isso que em Gálatas vai dizer que não há macho nem fêmea, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu nem bárbaro, todos somos um em Cristo Jesus. Então a mulher tem a mesma honra que nós diante de Deus. Essa expressão eleva a mulher ao mesmo nível espiritual do homem, derrubando qualquer ideia de superioridade masculina. Versículo 8. Segundo o próximo slide. Para que não sejam impedidas. Sabe por que tem família que não prospera? Sabe por que tem maridos que não recebem a bênção de Deus? Sabe por que tem casas que não vão para frente? Por causa do conflito entre esposa e marido.
porque o marido subjuga, o marido faz tudo aquilo de errado que a gente falou, as orações são bloqueadas. Deus não ouve a sua oração. Então, mulheres, quando vocês estão em conflito, em guerra com seus esposos, não adianta ficar brigado com o marido e vir para cá orar. Deus não vai aceitar a sua oração. Maridos, não adianta você brigar com a sua esposa, fazer lá, pintar e bordar, ficar de mal. Tem crente que fica de mal, você acredita nisso? Pergunta, irmão, assim, você acredita nisso? Tem crente que fica de mal. O magoei, tá? Não fala não. Aí fica um dia, fica 2 dias, fica semanas, fica meses. Não adianta, a sua oração está bloqueada, Deus não está te aceitando. Deus não vai aceitar o que você falar, o que você louvar, o que você fazer, para que o Cordeiro da Graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido que desonra sua esposa não pode esperar que sua oração seja eficaz, porque o relacionamento conjugal impacta o relacionamento com Deus. Então, voltando lá para o começo, o corpo de um pertence ao outro. Os dois têm que entender que tem que entrar num acordo para que Deus possa ouvir a sua oração. Para ser um casal abençoado, uma família abençoada, é preciso que os dois estejam juntos em comunhão. Amém, igreja? Amém. Sinto falta nessa igreja de casais. Vejo poucos casais aqui. Pastor, o que o senhor está querendo dizer isso? Porque eu só vejo todos sozinhos, não vejo casal, não vejo. Agora não tem mais, o único casal que tinha já não está mais ou menos que aberto, que o Cláudio está na porta e a irmã entrou aqui na CIB, mas eles estavam juntinho aqui, juntinho, casal, vem junto para a igreja, volta junto para casa, lado a lado, de braço dado, é casal, sabe, a gente não tem, na igreja a gente só vejo assim, aí você descobre fulano é esposo de fulano, mas eles nem se falam, você observa aqui que os casais não se falam, os casais nem se veem, parece, nem na igreja, falta casal, falta família. Igreja é família, igreja é comunidade, igreja é estar junto, a igreja é fazer coisas juntas. Não adianta, porque em casa é briga, então vem para a igreja, Deus não aceita. Eu tenho que consertar lá e tenho que vir para cá depois consertado para cá. Aí Deus abençoa e fala, Deus não opera mais. Claro que Deus não opera mais, está todo mundo brigado. Quantas vezes a gente vem para cá brigado, desorientado, com raiva, bloqueado espiritualmente, aí Deus não pode operar, não pode abençoar, falta casal. Ali tem um casal ali, ó. Sem ser o Ricardo, mas aquele casal que é daqui. A Tati e o... Ele falou que quer ficar ali mesmo. Eu falei assim, fica aí meu filho, Deus abençoe, fica com a sua esposa aí sentadinha aí. Casal, é preciso ter isso na igreja, ter pessoas que estão ali juntas ali. A gente separa muito quando a gente tinha que unir. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, o Senhor possa nos dar vitória, o Senhor possa nos dar vitória. Conclusão, obrigado. 1 Pedro nos revela que o casamento cristão não é uma disputa de poder, mas um reflexo vivo da relação, depois prepara aquele, tá? É uma relação de Cristo com a igreja. A mulher é pedido que viva com mansidão, caráter, respeito. Eu não falei isso, mas essa questão da sujeição, é importante o respeito. É importante a mulher respeitar, porque se ela não respeitar o homem, então gera todos esses problemas. Aí sim entra a importância do respeito. Respeito, demonstrando que a sua verdadeira beleza está no coração, transformado e no testemunho silencioso, capaz de ganhar até o marido que não crê. Mas tem crente na igreja também que não é fácil, né? Ao homem é ordenado que viva com a esposa como eu entendi. Sensibilidade e honra, reconhecendo-a como cordeira da graça e da vida. O marido deve amar, proteger e valorizar a esposa, lembrando que o seu relacionamento com Deus está diretamente ligado a como ele a trata. Curva sua cabeça. Pai, estamos mais uma vez na tua presença e te agradecemos por essa noite, Senhor, de estudo bíblico, onde tivemos, ó Deus, a oportunidade de aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Aqui nós temos esposas, maridos, filhos, aqui nós temos servos Teus, Senhor, todos nós estamos incluídos nessa palavra. E nós chamamos, Senhor, porque Tu não passa a mão na nossa cabeça, nós chamamos, Senhor, porque Tu não vai massagear o nosso ego, nós chamamos, Senhor, porque Tu fala aquilo que nós precisamos. E cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, sejamos, ó Pai, visualizados, entendidos, contemplados pela Tua palavra. Que ela seja a espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Que ela venha retirar de nós tudo aquilo que nós estamos errando. Que ela venha retirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de Te servir. Que
Que ela venha retirar, Senhor, aquilo que eu nem enxergo, que eu nem vejo, que eu nem sabia que estava errado. Mas hoje, pela Tua palavra foi revelado. A Tua palavra é luz. A Tua palavra é luz que ilumina o coração da nossa alma. A Tua palavra é luz que ilumina o nosso entendimento. A Tua palavra é luz. É luz por onde nós podemos andar e não tropeçar na escuridão das coisas que o mundo oferece. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra nos alimenta, nos ajuda, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, não. Nos ajude, Senhor, a não sermos apenas aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam. Não é fácil. Eu sei, Senhor, que não é fácil. Nós temos lutado muito para fazer a Tua vontade. Todos nós, Senhor, estamos errados diante de Ti. Todos nós, Senhor, temos áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Nos ajuda, Espírito. Nos ajuda, Espírito, a sermos mais crentes. Nos ajuda, Espírito, a sermos melhores maridos. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores esposas, melhores filhos, melhores servos, Deus, um melhor pastor. Me ajuda, Senhor, a ser um líder melhor. Me ajuda a ser um liderado. Pai, seja bênção, Senhor. Nós te pedimos, nós já te agradecemos. Um nome poderoso. Se a tua esposa estiver aqui, se o teu marido estiver aqui, vá até ele, em nome de Jesus. Quem tem marido, quem tem esposa aqui, vá até ele, vá até ela. Dê um abraço, em nome de Jesus. Você tem marido, tem esposa, vai até ele, vai até ela, em nome de Jesus. Vai até ele, vai até ela, em nome de Jesus. Isso. Um só. Se você está aqui, seu marido não está aqui, olhe hoje antes de você orar e falar: Senhor, dá entendimento ao meu marido, dá entendimento ao meu esposo. Não adianta brigar, não adianta você xingar, não adianta você chegar em casa e querer, não faça nada disso. Não faça isso, não chegue em casa, não acuse. Você é isso, você é aquilo, você me deixa caminhar sozinho, você está jogando peso em cima de mim. Não faça isso. Ora, pede a Deus entendimento, fala: Senhor, dá entendimento ao teu filho lá, dá entendimento, haja uma mudança, porque o mesmo Deus é o mesmo Deus que opera lá. Você que está, seu marido está desviado, está afastado da casa do Senhor, está em casa. Mas o meu marido, olha, irmão, eu já vi tanto caso de esposa, preste atenção, isso aqui é muito importante. Eu já vi caso de esposa orar pelo marido anos, e pedir: pastor, ora por mim, meu marido está nas drogas, pastor, ora por mim, meu marido está viciado, meu marido. Aí o Senhor salva. O Senhor salva o marido. Um dia ele vem para a igreja, salva. A irmã continua reclamando: mas ele não caminha, mas ele não ora, mas ele não jejua. Irmã, glória a Deus, aleluia, já começou. Só dele dar o primeiro passo já é muita coisa. Já louva a Deus. Pelo menos aceitou Jesus, louva a Deus. Meu marido vem na igreja domingo sim, domingo não, louva a Deus. Meu marido parou de beber, não vem na igreja, parou de beber, dê glória a Deus. E quando ele vier, aí é que entra a mulher sábia. Quando ele vier, que vai vir, Deus vai tocar nos maridos, aí você é o momento dele acolher. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que eu estou demorando um pouco, mas o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo, revelado pelo Espírito Santo de Deus, para falar em cada coração, no meu e no seu, para que a gente tenha sabedoria, para a gente poder ganhar, conquistar a nossa família para Jesus. Amém? Você diz assim: meu marido escuta todo mundo, meu marido ouve todo mundo, meu marido ouve o conselho da mãe dele, mas não ouve o meu. Meu marido ouve o conselho do vizinho, mas não ouve o meu. Sabe por quê? Eu não falei nada, eu falei um lá. Ele levantou, virou um bicho. Mas o fulano fala, Beltrano fala e fica quietinho. Quando eu vou falar alguma coisa, ele... Sabe por quê? Eu vou te ensinar. Quem lembra da mensagem de domingo? Quem lembra da mensagem de domingo? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Levanta a mão. Proximidade. Nós nos importamos mais com as pessoas que estão mais próximas de nós. O patrão pode xingar, pode falar o que quiser, para ele não é nada, mas a palavra que vem de você machuca. A palavra que vem de você fere, porque você é a costela, está protegendo os órgãos vitais. E é por isso que ele não quer que você fale. É por isso que quando você vai falar, ele não vai começar,
sei o quê. Porque ele sabe que a tua palavra é diferente de qualquer palavra que alguém pode dar. É mais poderosa que a palavra do pastor, porque você conhece ele por dentro. E vai tocar lá onde ele não quer que toque. Então, muitas das vezes, você tem que ter a sabedoria e não falar nada. É por isso que ele falou: fique calada para ganhar o seu marido. Porque só de olhar, só dele te olhar, e você olhar para ele, ele já sabe o que você está pensando. Tanto é que a gente fala assim, né? Não começa não, a mulher nem falou nada ainda. Não começa não, por quê? Só de olhar, você não precisa falar nada. Só peça a Deus: Senhor, dá entendimento. E o Senhor vai tocar, amém? As palmas glorificam o nome de Jesus. Onde a sua cabeça? Estenda as suas mãos. Ricardo, obrigado por ter vindo hoje. Deus abençoe. Eu também inglês, ouvidos. Venham, voltem sempre. Ó, Eduardo, a tua casa é aqui, hein? Tua casa é aqui. Aqui tens uma casa, aqui tens um pastor, aqui tens uma família. Não é claro que você também não tem, né? É claro que você tem, mas aqui nós chamamos de uma forma diferenciada. E vocês também, quero ver vocês num culto aqui direto, hein? Com uma conta deles aqui. Em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça, feche seus olhos, estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. A vitória é nossa. Operando Deus. Guardando o que tem. A vitória é sua, é nossa, pelo sangue de Jesus. Quer vir, não? Pode sentar, calma. Tem um feijãozinho para todo mundo. Ninguém vai embora sem comer esse feijão com a gente aí. Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Estou esperando esse feijão descer. Você que assistiu, muito obrigado. Deus abençoe.